Que Deus abençoe você, sua família. Estamos começando mais um programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui. Já convido você a pegar a sua Bíblia, porque nós vamos meditar, nós vamos estudar juntos a Sagrada Escritura. Eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos aprendendo juntos, estamos estudando juntos. E olha, você que não viu os programas passados, você precisa ver. Foram impressionantes, foram maravilhosos. Hoje você tem a Bíblia com 73 livros e nós fizemos um estudo profundo, claro, rápido, porque não temos tanto tempo assim, mas profundo, de como foi a história para esses 73 livros terem sido escolhidos como inspirados por Deus para entrarem na Sagrada Escritura, no cânon bíblico. Então imagina isso, fizemos um estudo maravilhoso para descobrir como é que foi feito esse discernimento, esse processo. E vimos que foi a igreja que ao longo do tempo, a Igreja Católica, Apostólica Romana, ao longo do tempo foi discernindo por que estes livros foram considerados inspirados e outros não. E aí, é claro, foi nesses programas passados que chegamos àquela problemática do porquê que a Bíblia dos protestantes são diferente da Bíblia dos católicos. E nos programas anteriores nós tivemos a resposta do porquê Martinho Lutero retirou os 7 livros deuterocanônicos da Bíblia dos protestantes. Maravilhoso. Eu estou extasiado, você também está aprendendo muito sobre esta questão. No programa passado, nós terminamos falando sobre o Concílio de Trento, mas ficou tão pouquinho que nós então queremos começar o programa de hoje recordando o Concílio de Trento, que define o cânon bíblico. Isso é importantíssimo. Não fez nada diferente dos outros concílios, mas com uma diferença, tornou um dogma. Antes de tudo, eu quero acolher mais uma vez no meio de nós, Dom José Falcão. Sua bênção. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. Uma alegria estar aqui de novo. Dom José, estamos amando este estudo do cânon bíblico, da história. O senhor está com muita simplicidade, está trazendo para nós como foi a história para que houvesse o discernimento do que é inspirado ou não na Sagrada Escritura. Vimos o Sínodo de Roma, vimos o pronunciamento forte de Santo Agostinho, vimos o Sínodo de Cartago, vimos o Concílio de Florença, que inclusive o Concílio de Florença foi o que pela primeira vez trouxe o livro de Baruque, e aí completando assim os 7 livros deuterocanônicos. E terminamos no programa passado falando do Concílio de Trento, de 1545 a 1563. E o senhor disse que ele não trouxe nada diferente do Concílio de Florença, mas trouxe uma diferença importante. Tornou aquela definição um dogma de fé. A história do Concílio de Trento, geralmente um concílio ecumênico tem como ponto de partida o concílio ecumênico anterior, que foi exatamente o Concílio de Florença. Mas entre Florença e Trento, Florença é uma cidade da Itália, da parte setentrional, belíssima cidade. Trento é uma cidade do norte da Itália, já na divisa ali, se não me engano, com a Suíça, por ali, a parte norte da Itália. Temos a questão de Martinho Lutero, um monge agostiniano, católico romano, que publicou suas 95 teses em 1517, na porta da sua paróquia, uma pequena cidade próxima à atual Berlim. E essa foi o início da... não me agrada muito, por exemplo, reforma protestante e a expressão contra-reforma. Não, mas a
difusão da doutrina protestante. Lutero protestou, pelo menos em 95 pontos, aspectos teológicos e doutrinais e disciplinares da Igreja Católica. Ele foi excomungado pela bula Exsurge Domine, do Papa da época, Leão X, por 41 dessas 95 teses. 41 foram condenadas. Mas dentre as posições de Martinho Lutero está esta: a palavra de Deus inspirada comporta apenas toda a Bíblia Católica menos 7 livros, os chamados deuterocanônicos. Então isso era uma das teses dele? Sim, era uma das teses dele. Na prática, quando ele afixou as 95 teses, esses livros não apareceram. Mas quando ele traduziu a Bíblia das línguas grega e hebraico e latim para o alemão, que era a língua da terra dele, o alemão, foi uma coisa inédita para a língua vernácula. Ele não considerou esses 7 livros como livros inspirados, mas ele os traduziu, mas os considerou como apócrifos, porque deuterocanônicos, e aí volta a discussão. Os critérios que ele utilizou para tirar esses 7 livros, nós já vimos aqui fartamente os critérios utilizados pelos rabinos reunidos na cidade de Jâmnia, Terra Santa, no final do século I da era cristã. Então, é nesse fundo histórico de difusão de heresias de Martinho Lutero que a Igreja sentiu a necessidade de, quanto à relação dos livros sagrados, retomar o que o Concílio de Florença já tinha dito no ano 1442. Então, em 1546, portanto, 100 e poucos anos depois, justamente para reforçar a fé católica quanto à relação dos livros inspirados, ela retoma isso e dá uma conotação dogmática, ou seja, uma verdade definida solenemente pela Igreja e que deve ser crida por fé divina e católica. A relação dos 73 livros. Dom José, o que eu percebo então é o seguinte: o Concílio de Florença já tinha definido o cânon bíblico. Já. Só que aí que acontece? Em 1517, vem Lutero e faz essas 95 teses. Ou seja, ele ferve a Igreja, de novo com uma heresia. Ou seja, Lutero desconsiderou tudo o passado. Lutero desconsiderou o que Agostinho falou, o que o Sínodo de Roma falou, desconsiderou Cartago, desconsiderou Florença, então desconsiderou 1000 e poucos anos de história, e agora ele me aparece com uma tese. Então é por isso que a Igreja em Trento vê a necessidade de reafirmar e agora colocar como dogma. Sim, quando Lutero nasceu, o Concílio de Florença já tinha sido concluído. E quando já tinha sido concluído, inclusive incluindo o nome do livro do profeta Baruque. A questão histórica da evolução do dogma, todo dogma tem uma história, todo dogma tem uma evolução. Mas não a evolução do conteúdo, mas a evolução da compreensão do conteúdo. Sim. O dogma, quando ele é definido não da noite para o dia. É fruto de uma longa maturação da Igreja até que fique bastante clara aquela verdade. E então a verdade que sempre foi crida, mas o amadurecimento, a compreensão ainda permitia uma evolução, um amadurecimento, uma compreensão mais profunda. Tenho muitas coisas a dizer-vos agora, mas não podeis suportá-las. Mas o Espírito vos levará à verdade plena, disse Jesus. Isso se aplica também à história dos dogmas, isso se aplica também a qualquer definição dogmática. E a definição dogmática dos livros inspirados, se insere nesse mesmo raciocínio. Então, o Concílio de Trento retoma o que já estava definido e dá uma impostação dogmática. Então, é verdade de fé, não é lícito a nenhum católico, sob o risco de ser punido com heresia, negar a inspiração desses 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, não importa quando
a igreja passou a reconhecê-lo como inspirado. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Essa frase de Santo Agostinho, citada no Catecismo da Igreja Católica, é para nós fundamental, qualquer que seja o dogma. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição foi em 1854. Não importa se demorou muito tempo para a Igreja definir dogmaticamente. Ela definiu dogmaticamente aquilo em que a igreja sempre acreditou e que, ao longo da história, a compreensão dessa verdade amadureceu. Mas a verdade, quanto tal, tem fundamentação bíblica, é uma verdade contida ou explícita ou implicitamente na revelação positiva. É a autoridade da igreja, em síntese, quem bate o martelo. E eu posso, então, agora dizer que essa história do cânon bíblico, então, ela termina no Concílio de Trento, aí não precisou-se mais discutir, já estava definido, encerrou-se. Encerrou-se. O Concílio Vaticano I, que foi o concílio seguinte, século XIX, em Roma, o primeiro concílio do Vaticano, na Basílica do Vaticano, os outros foram sempre os concílios ecumênicos, o concílio de Latrão I, segundo, terceiro e quarto, se não me engano. Pois bem, então ele retoma, mas repete o que o Concílio de Trento já havia definido. A palavra final é do Concílio de Trento. Maravilhoso, lindo. Minha gente, o programa de hoje vai ser muito especial, já começou muito bem, estamos trazendo a realidade do Concílio de Trento, tão importante. Então ele define a canonicidade dos livros sagrados e como dogma, tá? Então nós vamos continuar com isto, o programa de hoje é especial, então vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Força de Deus, a alegria ter você aqui conosco. Começamos esse programa meditando o Concílio de Trento, onde houve a definição dos livros sagrados, dos livros canônicos na Sagrada Escritura. Não tem como falar deste assunto sem falar de Martinho Lutero. Aliás, também porque é uma dúvida de muita gente e Dom José Falcão acabou citando bastante aqui Martinho Lutero. Até porque era um padre católico. Então, quando a gente fala de Martinho Lutero, nós estamos falando de um padre nosso, um padre que se desviou, um padre que quis dividir, né? E uma das suas teses, olha que interessante isso, em 1517, uma das suas teses, ele já tinha tirado os 7 livros, concordando com os judeus da Terra Santa, diante daqueles 4 critérios racionalistas que nós muito bem vimos. Olha que interessante, eu queria, antes de já dar a palavra a Dom José Falcão, eu queria salientar isso para você. Olha, quem está acompanhando os programas, quanta história para esses livros serem definidos. Quanta história para a igreja discernir, não uma pessoa sozinha, mas o Papa reunido com os seus bispos do mundo inteiro, Santo Agostinho e outros grandes. Demoraram anos, 1563 anos para chegar a uma definição. E de repente, olha, quero só te lembrar isso. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. 1483 já havia passado o Sínodo de Roma, o Sínodo de Cartago, já havia passado o Concílio de Florença. E ele morre em 1546, um ano depois do início do Concílio de Trento. Gente, vamos ser bem sinceros, Martinho Lutero parece que desfez tudo que foi falado, tudo que foi refletido, tudo que foi direcionado no passado. E sozinho ou com alguns, tomou uma decisão que afetou drasticamente e dividiu a Igreja de Jesus Cristo. Por isso eu já pergunto a Dom José, porque a gente chega à conclusão de que a Bíblia é católica, que quem definiu os livros canônicos foi a Igreja Católica. Então, Dom José, podemos dizer que a autoridade
que definiu o número dos livros inspirados foi unicamente a Igreja Católica? Foi unicamente a Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 120, diz isso com todas as letras. Não foi uma única pessoa. Não foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma instituição. E essa definição foi precedida de uma longa maturação, de um longo discernimento, de um longo amadurecimento no Espírito Santo. Uma verdade é sempre verdade. A verdade não se constrói, mas a compreensão dela evolui. Parágrafo 120 do Catecismo da Igreja Católica, veja aí a posição da Igreja sobre a autoridade, a única a quem Nosso Senhor conferiu o poder de definir a relação dos livros inspirados. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 46, ou 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Então, essa autoridade única foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Negar isto, eu diria, até de forma jocosa, é dar um tiro no pé. Por quê? Porque se você tira a Igreja Católica como única instituição que definiu, e ninguém mais definiu, porque no Novo Testamento não existe um único parágrafo que diga a relação dos livros inspirados é esta. Não há um único versículo nos Evangelhos que diga este livro foi considerado inspirado. Jesus nunca falou. Jesus nunca falou. Não, quanto ao número dos Evangelhos, esse número não está na Bíblia. Com relação ao número dos livros do Novo Testamento, esse número 27, que é o mesmo para a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, esse número não está na Bíblia. Onde está? Onde está? Está em Martinho Lutero. Martinho Lutero foi século XVI. O que existia da Igreja de Cristo antes do século XVI? A única Igreja de Cristo, que vai chegar ao seu ápice quanto aos livros inspirados no século XVI. E isso em nada desmerece a autoridade, a inspiração dos livros deuterocanônicos, que, não esqueça, existiram livros deuterocanônicos, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Remonto você aos vídeos anteriores. Então nós chegamos à conclusão de que a Bíblia é um patrimônio da Igreja Católica, foi dada à Igreja Católica, é a Igreja Católica que guardou esse depósito da fé, é a Igreja Católica que mantém, que cuida, que guarda, que fez tudo para nós. Eu ainda acho que dá tempo de fazer essa pequena pergunta a Dom José, e ainda nós vemos Martim Lutero, que não teve participação nesse discernimento, depois ele ainda vai dizer que sola a Escritura. O difícil é ele tentar, ou algum discípulo dele, tentar provar na palavra de Deus essas duas palavras juntinhas. Só a Escritura. Apresente qual é o versículo da Bíblia que diz isso. A Bíblia lida somente você e a Bíblia sem a presença da igreja. O episódio, aliás, retome isso no próximo bloco, sim. O eunuco da rainha de Candace e o diácono Filipe. Sim. Você está entendendo isso daí? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? A Bíblia sem a explicação da igreja simplesmente não existe. Nós percebemos que, no fundo, o que aconteceu com Martinho Lutero foi, de fato, um racha com a igreja mesmo.
E isso agrava muito, é muito sério, e o Dom José usou uma expressão, é um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Programa maravilhoso, ainda temos mais assunto, temos mais blocos, então eu espero que você não saia daí, fique aí, porque daqui a pouco a gente volta. Um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Deus seja louvado, está sendo muito bom o programa de hoje. No bloco passado, eu perguntava para Dom José que ainda Martinho Lutero trouxe, além de romper com a igreja, e não entender que foi a igreja que entregou, que deu a Sagrada Escritura para ele, ele ainda chega a um ponto que diz, só a Escritura, só a Bíblia, ou seja, rompendo totalmente com a igreja, com o magistério da igreja, com a tradição da igreja, e dizendo agora, só a Escritura. Como que dizendo, a Escritura para mim é suficiente. Não preciso de igreja, só preciso da Bíblia para chegar até Deus. E aí Dom José falou que ia nos citar um texto que desmente, que contrapõe isto. Na verdade, são dois textos. O primeiro, eu queria que você conferisse na sua Bíblia a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. O princípio sola Escritura diz, como o próprio nome diz, somente a Escritura. Ou seja, você não precisa, porque você tem o Espírito Santo, porque você entregou o seu coração a Jesus, porque você pertence a Deus, você tem a assistência do alto, para você interpretar pessoalmente a Bíblia. Você não precisa de nenhum critério, a não ser a Bíblia. Só ela, você e ela. Pode fazer qualquer interpretação pessoal que você está certo porque você tem o Espírito Santo. Isso é o que significa sola Escritura, somente ela. Tá claro? Sim. Não é isso que diz a Escritura. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Eita! Essa foi um soco. Essa foi um soco no estômago de quem sustenta só a Escritura. Quer ler de novo devagar? O Frei Gilson está sentado para não cair de costas, ele não vai cair. Mas você, se nunca ouviu isso, na Escritura, ouça de novo. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ah, se não é pessoal, é eclesial. A interpretação quem dá é a igreja. Continue. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Bem, diante de uma afirmação dessa de São Pedro, não tem mais o que explicar. Esse versículo derruba o princípio sola Escritura. E ainda é o Papa, né? O primeiro Papa, sem dúvida alguma. Agora vamos ilustrar isso na vida de uma pessoa profundamente temente a Deus, que foi a Jerusalém. Atos capítulo 8, vá abrindo. Ela foi a Jerusalém para adorar a Deus. Era um eunuco. Não sabemos se esse eunuco, ele certamente era pagão, porque acabou sendo batizado, né? Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, era um homem temente a Deus, provavelmente estava em vias de conversão. E ele voltava numa charrete, no caminho que vai para Gaza, certamente Gaza já fica ali no mar Mediterrâneo, provavelmente para tomar um navio para ir para a sua terra, a Candace. E ele ia lendo um texto do profeta Isaías, e ele não entendia. O Espírito Santo então manda um dos 7 diáconos, aqueles que aparecem no capítulo 6 do livro dos Atos, para converter esse homem. E aí o ministro da rainha da Etiópia está dentro da charrete, está lendo o livro, e chega o diácono Filipe para interpelá-lo.
E ele faz uma pergunta. Vamos ler o texto para provar que o princípio da sola escritura não tem nenhum fundamento na escritura. Isto é, você sozinho lendo a escritura, você não precisa de ninguém. Se esse princípio fosse verdadeiro, o eunuco da rainha de Candace sozinho com a Bíblia entenderia, mas ele não estava entendendo bulufas, não estava entendendo patavinas. Comece, por favor, versículo 27, Atos capítulo 8. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? Aqui está a questão básica. Para quem diz que a Escritura é fruto de uma interpretação pessoal, o pensamento que já foi condenado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, como é que eu posso, se não tem quem me explique? Caiu por terra o princípio do sola escritura. Aí o eunuco pede para Filipe subir a carruagem. Vamos pular os versículos 32 e 33, porque eles trazem a citação literal de Isaías 53, o texto, o canto do servo sofredor, que ele estava lendo, mas não estava entendendo patavinas. E agora o que interessa é o versículo 34. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outrem? E é então quando Filipe, que é a autoridade da igreja, que é diácono da igreja, explica para ele. Bíblia na mão do eunuco, isso somente não resolve. Você sozinho, com a Bíblia, cuidado, porque tanto você corre o risco de interpretar mal e corre o risco de não entender nada. Você precisa da ajuda de uma instituição que Jesus deixou para ajudar você a compreender o sentido da Escritura. Como eu posso entender se não tem quem me explique? Cai por terra o princípio do sola escritura. Algumas pessoas, vocês podem dizer assim: como é que Dom José Falcão entende tanto da Sagrada Escritura? Conhecendo Dom José Falcão, posso até dizer que fui na sua casa, pude ver o tantos de livros que o senhor tem, e aí nós vemos que Dom José Falcão leu muitos padres da igreja, Santo Agostinho e tantos outros. Ou seja, tudo que ele aprendeu, ele foi buscar na igreja que o ensinou a ler as Escrituras. Então, a sabedoria que a gente vê é justamente acreditando que é a igreja que o ensina. Então, eu estou falando na prática aqui, nós estamos vendo Dom José Falcão nos ensinando, só que nos ensinando com a igreja, com os padres da igreja. Então, isso é muito importante a gente aprender, Dom José. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao nosso último bloco. O programa está acabando, está sendo uma bênção. E eu terminei o bloco anterior perguntando para Dom José Falcão que há algumas verdades em autores pagãos. Até já jogo uma pergunta, porque o grande santo que Dom José Falcão gosta é Santo Agostinho. E me parece que ele usou muito Platão, por exemplo. E aí Dom José nos explicou que nós devemos evitar os extremos, nem demonizar, mas também não achar que agora está tudo certo, né? E que tudo é a mesma coisa. Nós queremos voltar a isso, ou seja, equiparar a Sagrada Escritura a livros de autores seculares, pagãos, é coerente, e Dom José está nos ensinando a encontrar o equilíbrio nessa situação. É verdade. Santo Tomás de Aquino tinha uma grande admiração por um filósofo grego, não cristão, porque viveu antes de Cristo, Aristóteles. Sim.
Santo Agostinho tinha também uma admiração por outro filósofo grego, sem desmerecer os demais, Platão. Então, o Platão está para Santo Agostinho, como Aristóteles está para Santo Tomás de Aquino. Mas não são os únicos, não. Ao longo da história da Igreja, muitos pensadores cristãos, muitos santos, muitos místicos utilizaram categorias de pensadores pagãos. Supondo aquilo que o Frei Gilson já disse, que a gente expôs no bloco anterior, evitar os dois extremos, eu tenho aqui, da lavra do próprio Santo Agostinho, a resposta precisa que o Frei Gilson me formulou no final do primeiro bloco. Em comparação com a Bíblia, para nós cristãos, qual deve ser a importância desses livros para nós? Ou seja, colocando, não é em pé de igualdade, mas em nível de importância. Esses livros, para você que é universitário, que tem que ter a sua bibliografia, você que cursa filosofia, você que tem interesse pelos livros pagãos antes, durante e depois de Cristo, qual é a importância que você deve tributar para eles? Santo Agostinho. Quanto é pequena a quantidade de ouro, prata e vestes tiradas do Egito pelo povo hebreu, em comparação com as riquezas que lhes sobrevieram em Jerusalém e que aparecem, sobretudo, com o rei Salomão. Assim é igualmente pequena a ciência, se bem que útil, recolhida nos livros pagãos, em comparação com a ciência contida nas divinas escrituras. Porque tudo que um homem tem aprendido de prejudicial a lures, aí está condenado. E tudo que aprendeu de bom, aí está ensinado. E quando cada um tiver encontrado tudo que aprendeu de proveitoso em outros livros, descobrirá muito mais abundantemente aí. E o que é mais? O que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontra na admirável superioridade e profundidade destas Escrituras. Que lindo texto, impressionante. Ou seja, você pode dizer que aquele pensador é inteligentíssimo. E nós devemos aplaudir, muito inteligente. Agora, a inteligência dele em comparação com essa daqui não é nada. Pronto. Formidável, pois isso aqui é formidável ao extremo, ao infinito, em comparação com essa sabedoria. Outra, mas isso daqui é condenado, é vergonhoso. Foi? Se é vergonhoso é porque já foi condenado aqui. Mas isso aqui é muito bonito. Se foi, é porque tem fundamento aqui. Não, isso é arrogância. Arrogância é coisa nenhuma, rapaz, isso é fé. Porque aqui é palavra de Deus. Não palavra de homem. Ali é palavra de criatura humana. Mas ele falou inspirado. É possível. Aliás, Jesus já disse aqui, sem mim nada podeis fazer. Falou bonito? Foi Jesus que inspirou você. É uma obra de grande relevo para a humanidade, um grande pensador. Não duvido, respeito, tiro o chapéu, bato palmas. Mas, quer comparar? Meu amigo, aqui é outro nível, aqui é o nível divino. Aqui não tem defeito, aqui é imutável, aqui não passa. Aquele pensador, por mais importante que tenha sido, certamente teve alguém que discordou dele, que criticou sua obra. Aqui você pode até criticar, fundamento você não vai encontrar nenhum. Santo Agostinho, de uma sabedoria tremenda. Ele que não hesitava em lançar mão de textos, de poetas, de escritores, de pensadores. Ele que foi estoico, ele que defendeu doutrinas absurdas, ele que chegou até a sentir admiração pelo maniqueísmo, todas as heresias que depois ele passou a criticar, mas sempre com muito respeito. Expunha o raciocínio, derrubava o raciocínio de todos os adversários da igreja, de pelagianos, de arianos, dos hereges que difundiam absurdos, doutrinas contrárias ao autêntico ensinamento da igreja, com muito respeito. Quando precisava dizer, isso daqui é verdade, ele dizia. Quando precisava evocar a autoridade e a citação de um autor, até para derrubar o pensamento do outro, ele o fazia. Isso se chama honestidade intelectual, ou seja, um cristão
católico, um bispo da Igreja Católica, que não tinha nenhum receio de pegar na sua farta literatura, na sua magnífica biblioteca, que tinha obras de autores pagãos, mas se ele disse a verdade, é verdade, não importa. Santo Tomás de Aquino diz, qualquer pessoa que diga a verdade, não importa quem, foi inspirado pelo Espírito Santo. Esse princípio já era professado e defendido por Santo Agostinho. Portanto, há muito de beleza, de verdade, de riqueza, de preciosidade na literatura pagã. Santo Agostinho respeitava isso, reconhecia isso, defendia isso, e na sua magnífica obra, tantas citações de autores, eu recomendaria a leitura da Cidade de Deus, uma obra magnífica que mostra a visão do mundo na ótica, na perspectiva da fé cristã. Ele viveu numa época em que o Império Romano estava em decadência, estava sendo invadido. Alarico, se não me engano, o imperador, o grande general que invadiu o Império Romano no norte da África, nas portas da cidade de Hipona, Santo Agostinho já idoso, vendo aquela cena, como ele sofreu, ou seja, mas ele teve tempo ainda de escrever essa obra, A Cidade de Deus, e nela ele citava tantos autores do Império Romano, do mundo pagão, do mundo grego. Então, mas sempre mostrando exatamente o que ele diz. Estamos a 4 minutos e 13 segundos, no livro das Confissões, vai aparecer aí, vejam que bonito, mesmo o grande respeito que ele nutria pelos livros pagãos, vejam como ele tratava a Escritura. Ó admirável profundidade das tuas palavras! Essa tal profundidade está diante de nós como um rosto sorridente diante das crianças. Mas como é admirável essa profundidade, meu Deus! Como é admirável essa profundidade! Querer perscrutá-la infunde tremor. Tremor diante de tamanha grandeza. Tremor de amor. E para concluir, ainda um pouco mais na frente, no mesmo livro das Confissões, vejam o que ele diz. Quero discutir na tua presença, meu Deus, com aqueles que aceitam como verdadeiras todas as afirmações que a tua verdade manifesta no interior da minha mente. Que ladrem e façam barulho quanto quiserem aqueles que negam. Procurarei convencê-los a se acalmarem e abrirem os corações à tua palavra. Se não quiserem e me repelirem, eu te peço, ó meu Deus, que não te faças de surdo à minha voz. Fala-me ao coração a linguagem da verdade. Só tu o podes fazer. Eu os deixarei fora soprando o pó, a levantar poeira contra os próprios olhos. Eu me retirarei ao santuário de minha alma para cantar a ti hinos de amor e chorarei lamentando-me com gemidos inenarráveis durante o meu exílio, ao lembrar-me de Jerusalém, minha pátria e mãe, com o coração voltado para ela, ao lembrar-me de ti, que és para ela o rei, a luz, o pai, o tutor, o esposo, as puras e intensas delícias, a firme alegria, enfim, que és para ela todos os bens inefáveis, porque és o único, o verdadeiro e o supremo bem. Um homem desse, apaixonado pela Escritura, como é que nós podemos ignorá-lo quando o assunto é estudar a Sagrada Escritura? É mais do que um poeta. Para ele, a palavra de Deus foi escrita tudo, fascinado, seduzido, apaixonado, ou em linguagem alagoana, os 4 pneus do carro dele arriados, de tamanho embasbacamento de paixão pela palavra de Deus escrita pela revelação. Por isso que eu sou apaixonado por esse homem. Muito obrigado, Dom José Falcão. E o senhor está nos fazendo nos apaixonar também por Santo Agostinho. Minha gente, estamos terminando mais um programa. Lembrando então a você que todos os programas ficam registrados em meu canal do YouTube, no canal do YouTube de Dom José Falcão. Então vai lá, você se perdeu algum programa, vai estudar. Vamos estudar. E esse estudo nosso vai nos ajudar a rezar melhor. Pode ter certeza do que eu estou falando. Aqueles que pregam a pregar melhor, a rezar melhor, há tantas realidades neste sentido. Eu sei que muita gente está ansiosa. Frei, mas quando é que vocês vão começar as parábolas? Porque essa foi a promessa desde o primeiro programa. Calma lá.
Nós já gravamos, já se passaram mais de 20 programas com este, e nós estamos fazendo um caminho com você. É preciso ter calma, é preciso ter paciência. Nós estamos dando para você base, para assim conseguir colocar as outras questões que virão pelo caminho, tá certo? Então, a promessa será cumprida, nós iremos sim estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. Escute isso, nós iremos estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. Mas antes, algumas bases bíblicas são fundamentais. Obrigado por sua presença, vamos pedir a bênção de Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.